Estamos hoje no 47º dia da exposição bíblica Filipenses, a carta da alegria. Capítulo 2, versículo de número 17. O tema de hoje é sacrifício vivo, cumprindo o ministério com alegria. Glória a Deus. Diz assim o texto: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou que provém da vossa fé, folgo, regozijo-me e me regozijo com todos vós. Amém. Obrigado. Tome o seu assento, sempre louvando a Jesus, porque Ele é digno. O ministério, por mais que seja custoso, não é esgotamento no sentido de cansaço espiritual, mas é vida dedicada a Deus, um derramamento de todo o ser no altar. Ser, o que nós somos? Corpo, alma e espírito. Esse é o nosso ser. E é a glória de Deus em meio às tribulações. É o paradoxo da alegria exuberante em meio às aflições. O que é paradoxo? Algo contraditório, parece que é algo contraditório. E aí você pergunta, como que pode alguém se alegrar estando passando aflições, tribulações, em meio às tristezas da vida? Como que ele pode se alegrar? É conforme nós vamos ver nesse estudo, a alegria que o Evangelho nos proporciona vai além de todas as aflições e sofrimentos. Pois bem, seguindo ao contexto que nós temos trabalhado, ele diz assim, e ainda que seja oferecido por libação. Libação é uma oferta em líquido, se derramava, tinha um holocausto, ok? O que é um holocausto? Todo um animal cortado, não ficava nada de fora, todo o animal era cortado, esquartejado e colocado em cima do altar, onde ele queimava. E aí, para complementar aquele holocausto, aquele sacrifício, era derramado 1 litro de vinho, tá certo? E aí era um complemento, que era um sacrifício completo, tá certo? Então, libação era um líquido derramado sobre o altar, complementava o sacrifício. Pois bem, olha o que ele diz, eu repito, e ainda que seja oferecido por libação. É como se a vida dele fosse um líquido sendo jogado em cima do altar. É isso que ele está dizendo aqui, tá certo? Perceba só, a palavra que ainda que seja, poderia ser traduzida assim, mas mesmo que eu esteja a ser oferecido, é como um sacrifício. Paulo vive uma realidade já iniciada, ou seja, a vida dele, na situação que ele estava vivendo, ali de prisão, de sofrimento, esse era o derramar da vida dele no altar de Deus, porque ele vivia para a glória de Deus, para anunciar o nome de Cristo, e também para ganhar as almas, e para edificar a fé dos irmãos. Então, repito, Paulo vive uma realidade já iniciada, que pode culminar futuramente em seu martírio. Por que é martírio? Vem de mártire, alguém que morre por uma causa. Então, quando você morre pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, você se tornou um mártir. Por isso que Estevão é chamado o primeiro mártir da igreja. Ele morreu em nome de Cristo, tá certo? A prisão e o sofrimento que ele vive atualmente, ele os tem como um privilégio, um sacrifício a Deus e um serviço de amor para a edificação da igreja, dos irmãos. Por esse motivo, ele se regozija, ainda que a vida dele esteja sendo derramada como um sacrifício. Então, o fato de ele entender que aquilo que ele está passando tem um propósito eterno de glorificar a Deus, de alcançar almas, de edificar os irmãos, então esse derramar da vida dele se torna uma alegria, apesar de tudo que ele está passando. Que lindo! Este texto é encantador, porque o Espírito Santo
agindo na vida do apóstolo, transforma o sofrimento por Cristo e pela causa do Evangelho, as almas, ok? O testemunho de Deus, em culto a Deus. Eu vou repetir isso aqui, que é muito forte, muito forte. Este texto é encantador porque o Espírito Santo, agindo na vida do apóstolo, transforma o sofrimento por Cristo e pela causa do Evangelho em culto a Deus. O que é culto a Deus? Sacrifício espiritual. Agora imagine, um homem pega aquele sofrimento e torna aquilo um culto. Isso é evangelho. Eu encho a boca de falar do evangelho porque é muito prazeroso, é empolgante. Os sofrimentos aqui e no futuro, possivelmente até a morte dele, não são desperdiçados, são oferta a Deus e o ápice de um serviço prestado com alegria. Então entenda, no Evangelho nem as provas são desperdiçadas. No Evangelho nem o sofrimento é colocado de lado. Deus usa isso como culto e louvor ao nome dEle. Alguém poderia olhar ele naquela situação que ele estava e dizer, coitadinho, coitadinho, ele está dizendo, eu estou oferecendo é meu culto a Deus. Isso tudo que eu estou passando, eu entrego como uma oferta, como um culto. É a minha vida derramada no altar de Deus. Isso é muito violento. E aí corrobora com as palavras de Atos 20 e 24, que ele declara assim, Paulo fala, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele está dizendo, a minha vida não... Entendeu? Ele não tinha a vida dele como algo a ser priorizado. Ele está dizendo, eu não priorizo a minha vida. Então não tenho a minha vida como preciosa. Mas o que ele diz? Mas ele declara, contanto que cumpra a minha carreira e o meu ministério com alegria. Olha o que ele está dizendo. Não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra a minha carreira, porque, ou seja, chegar à reta final, que é a eternidade, o arrebatamento, cumprir a minha carreira e o meu ministério. Então ele está dizendo que o ministério dele é cumprir um chamado de Deus, cumprir uma vontade de Deus, cumprir um propósito de Deus, e ele está dizendo, para mim o que vale aqui nessa terra é cumprir esse ministério. Como? Com alegria. Não é cumprir simplesmente, é cumprir com, tem um adicional, você cumpre acompanhado do quê? Com alegria. Observe o que eu falei na introdução, observe porque isso é muito tremendo. Eu vou repetir porque é tremendo. Por mais que o ministério seja algo custoso, não é esgotamento no sentido espiritual, não é você se esgotar espiritualmente, tá certo? Mas é vida dedicada a Deus. Pois bem, em Ezequiel 44, 18, esse texto eu quero ler, aqui Deus está falando do novo templo que vai ser levantado, a glória vai voltar. Ele está dizendo como os sacerdotes deveriam ministrar o culto, oferecer o culto a Deus. Olha o que Deus disse, é tremendo isso aqui. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e os calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Olha o que Deus está dizendo, que o sacerdote que ministrava o culto não podia ter uma roupa nele, porque à medida que ele fosse trabalhar, se exercitar, ele não podia suar. E por que Deus disse que no culto não pode ter suor? Irmão, Deus estava ensinando o quê? É isso que Deus está ensinando, mesmo que aqui no caso Paulo esteja sendo oferecido como um sacrifício, ele se alegra porque a vida cristã é um culto a Deus que não pode ser sugerido como algo penoso. Então suor aqui em Ezequiel é o que? Suor simboliza trabalho penoso. Deus queria evitar qualquer sugestão de que o culto a ele fosse algo penoso. Então, se o ministério se tornou algo penoso para você, você não está enquadrado naquilo que Deus requer no Evangelho. É o que eu digo, ministério é trabalho, é custoso. Ministério custa ou não custa?
Custa, e é tudo, não custa pouco não. Ministério vai custar o seu emocional, vai custar o seu físico, custa tudo. Só que não pode, aquele que está no ministério, jamais pode comparecer a Deus com suor, como que mostrando que penoso tem sido trabalhar para Deus. Não. O meu ministério, o seu ministério, tem que ser oferecido com alegria. Então a palavra para nós é essa: cumpramos o nosso ministério e a nossa vida cristã com alegria. A partir do momento que se você fizer algo na casa de Deus, para Deus se tornou penoso, você já não está mais no ministério que Deus te deu. Porque o ministério que Deus nos dá tem que ser cumprido com alegria. A partir do momento que algo se tornou penoso para mim, significa que eu não estou mais no espírito, eu estou na carne. Aleluia. Aleluia. Tem suor aí? Tem não, né? Tá tão difícil caminhar, tá tão difícil. Coloca hoje, pelo amor de Jesus Cristo, um calção de linho aí. Vamos colocar um calção de linho? E linho finíssimo. Essa é a vestimenta que a igreja vai usar na eternidade, tá? Apocalipse 19. Ok. Voltando ao texto. Se preparem, hoje vocês vão ver só. Então, ainda que seja oferecido por libação. Isso aqui é forte. Oferecido por libação é espendo, no grego, que significa despejar. É derramar como oferta, devotar a própria vida como sacrifício a Deus e a sua causa. Libação é uma oferta líquida, conforme eu já falei, que representa a consagração total e a alegria da comunhão com Deus. Anote isso aí. Libação é uma oferta líquida que representa a consagração total e a alegria da comunhão com Deus. E por que representa a comunhão com Deus? Vinho, que era a libação que era derramada, era vinho. Vinho na Bíblia fala do quê? De alegria. Então por isso que Deus está dizendo, você tem que ser derramado no meu altar, mas com alegria, meu bem. É forte isso. Êxodo, eu vou falar aqui para vocês que anotam, eu vou falar os textos que mostram esse sacrifício aí. Em Êxodo 29, do 39 ao 45, está lá que eles tinham que oferecer essa oferta de libação, junto com a morte de um animal, de um cordeiro, um holocausto de um cordeiro, todas as manhãs e todas as tardes. Guarde isso, mais para frente eu vou comentar. Então, todas as manhãs e todas as tardes. Esse sacrifício com libação era diário, todos os dias, tá? Porque representava justamente isso, a consagração de uma vida e viver em comunhão e alegria com Deus, tá certo? Então, era todos os dias que era feito. Outro texto que fala desse sacrifício é Números 15, versículos 5, 7 e 10. E Paulo vai usar também essa expressão aqui no Novo Testamento. Ele vai usar também em 2 Timóteo 4, 6, quando ele fala que ele vai morrer, ele vai ser executado, e ele fala que o corpo dele, ele está entregando como uma libação a Deus. Então ele tem ali a entrega total da vida dele, ou seja, ele esgotou a vida dele no altar, ele gastou toda a vida dele. Então esse gastar a vida aqui é um investimento que ele fez para a eternidade. Glória a Deus. Jacó ofereceu uma libação a Deus. Eu quero falar aqui, usando esse texto de Gênesis, 4 coisas que antecederam essa oferta de libação. Então, Jacó ofereceu uma oferta de libação. Essa oferta era antes da lei, tá? Era antes da lei, porque a lei veio com Moisés e a lei dos cerimoniais do sacrifício. Mas antes da lei já se ofereciam libações a Deus. Veja só, 4 coisas que antecederam esse sacrifício. Vamos lá? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali
um altar ao Deus que te apareceu. Veja, façam, o que é o altar? Altar é lugar onde se ministrava adoração, culto a Deus, é onde o animal era esquartejado e a pessoa oferecia o culto a Deus, se relacionava com Deus. Então, quando nós falamos de levantar um altar, é você ter uma vida centrada em Deus, cultuar a Deus, é isso que é o altar, tá certo? Então, altar, quando a gente diz altar, a vida está no altar, é que a sua vida está quebrada na carne e viva no espírito. Porque altar é lugar de morte e sacrifício, ok? Aleluia. Então, primeira coisa, antes de Jacó oferecer o sacrifício, a oferta de libação, primeiro ele levantou um altar. Segunda coisa que ele fez, verso 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai as vossas vestes. Segunda coisa que antecedeu a oferta de libação, purificação. Purificação, coração puro, vida purificada também. Terceiro, está no versículo 10 agora: e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Mas lembra no capítulo 33 que Deus fez com ele, mudou o nome? Aí Deus está reafirmando, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, porque Deus tinha dado uma nova identidade para ele. Jacó era sinônimo do quê? Enganador, usurpador, suplantador, pilantra, trambiqueiro. Esse aí era ele. Só que agora ele é Israel. Vence na oração, na dependência de Deus. Então Deus está reafirmando quem ele é. Você é um filho de Deus agora, realmente. Agora verso de número... Então veja só, 4 coisas eu falei. Primeiro, um altar. Segundo, purificação. Terceiro, uma identidade reafirmada, ou seja, eu sou filho de Deus. E quarto, olha lá, uma promessa, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Essa terra aqui é literalmente a terra de Israel, tá certo? Mas para nós, do ponto de vista espiritual, aponta para quê? Qual que é a promessa da terra? A nova Jerusalém, a terra celestial. Então, vê, essas 4 coisas antecederam o sacrifício aí de libação, oferta de libação. Só para, é pedagogia isso. Um altar, purificação, reafirmação, ou seja, identificação, uma reafirmação de quem você é em Deus, a sua identificação. E quarto, a promessa, as promessas de Deus. E aí, veja, ele oferece o 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, porque sempre que Deus fala, mantém alguém firme. O que dá firmeza às pessoas é a fala de Deus, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Uma coluna de pedra, tá vendo só? Fez um monumental. E derramou sobre ela uma libação. Foi lá e derramou aquela libação, aquele vinho ali, derramou em e deitou azeite também. Azeite fala de algo que é consagrado, uso exclusivo a Deus. Então vamos lá, eu aplico para você. O que é o altar? Altar é uma vida centrada em Deus. Purificação é tirar todas as impurezas, aquilo que nos contamina. E no caso, teu nome, Deus reafirmando o nome dele, é a identidade de filho de Deus. Ele se identifica como reconhecido como filho de Deus. E Deus também faz ali as promessas, renova as promessas, dizendo: eu te darei a terra. Ao derramar a libação, Jacó estava dizendo: eu me consagro totalmente a ti, dedico toda a minha vida ao Senhor e a sua obra com alegria. O vinho da libação representa a alegria da comunhão com Deus. Agora aqui que está o ponto X. Se tu não deres glória, está feio aí. Por isso Jesus recusou beber vinagre. Ele recusou. Eita, bacachai! Jesus, quando vieram dar vinagre para ele,
ele estava derramando a vida como libação, ok? Ele estava derramando a vida dele, tanto ele era o holocausto, como ele era a própria libação, porque o sangue dele estava sendo derramado, ali o vinho ali, ele estava vertendo todo o seu sangue, e alguém quis contaminar a oferta dele, dando um vinho, querendo dizer, o teu ministério é penoso, o teu ministério é isso. Aí Jesus, como se aqui o texto estivesse dizendo para nós, ele cumpriu o seu ministério com alegria, ele cumpriu a sua chamada com alegria. Por isso, não derrame no seu altar vinagre, derrame no seu altar vinho. O que é que tem te deixado azedo na obra? Fala aí, conta para nós. É retórica. O que é que azedou o teu altar? O que te deixou tão azedo assim, hein? Até o seu sorriso não é mais o mesmo. Até a sua forma de caminhar na casa de Deus não tem sido mais o mesmo. Vamos derramar essa oferta hoje? Quantos querem derramar a vida como uma libação? Porque fazer a obra para Deus não é simplesmente fazer a obra para Deus, é fazer a obra com Deus, em comunhão com Ele. Deus está arrancando todo o azedume aí, viu? Congrega com alegria, sirva a Deus com alegria, faça a vontade de Deus com alegria. Parte B. E ainda que eu seja oferecido por libação, agora veja, sobre é em cima, o sacrifício e serviço da vossa fé. Então veja, ele fala aqui, Paulo, é tremendo aqui a linguagem que ele usa, é muito forte. Vamos lá. Sobre, conforme eu já adiantei, é epi no grego e significa em cima de, em conexão com. Então, o que Paulo está dizendo? Em conexão com o sacrifício de vocês, Paulo está colocando como se a igreja fosse aquele cordeiro que era oferecido em holocausto. E ele está dizendo, vocês são como o cordeiro e eu, líder, eu sou como a libação. Eu venho derramando a minha vida no altar. Entende? Então, veja, tanto o sacrifício da igreja como o sacrifício da liderança estão em conexão. E eles se complementam, eles se completam. Eu vou explicar melhor esse negócio aí. Antes de explicar, a palavra sacrifício aí, thesia no grego, significa o ato de oferecer algo valioso a Deus. Não é oferecer algo valioso a Deus. Isso é sacrifício. A fé obediente da igreja dos filipenses, somada à total dedicação do apóstolo, o líder deles, é tida como um sacrifício completo a Deus. Liderança e membros se fundem no altar como um sacrifício completo ao Senhor. Que lindo a mensagem que ele está trazendo aqui, é muito linda essa mensagem. Então, temos uma liderança dedicada, que derrama a vida no altar, para, primeiro, acima de tudo, glorificar a Cristo. Segundo, edificar os irmãos. Terceiro, ganhar as almas. Só que esta igreja, o altar entrega a libação e a igreja entrega o sacrifício. Tem que estar com a carne quebrada. O problema de muita gente é que está deixando o eu aflorar e você não quebrou a carne no altar. Como você é você e não deixou de ser você, aí é que está o problema. O problema é quando eu quero ser eu. Porque Paulo falou, eu não sou mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Certo? Esse é o problema de muita gente, é quando o eu passa a ser o eu. E não pode isso acontecer. Veja como é forte aí a mensagem. Números 28:7, que fala também aí dessa oferta de libação. E a sua libação será a quarta parte de um hin, que é 1 litro. Tá? A NVI até já coloca isso aí, é 1 litro. Para um cordeiro. Então, é 1 litro de vinho para um cordeiro. Um líder para uma congregação.
Um líder dedicado para uma igreja quebrada no altar. Não é quebrada no sentido quebrada espiritual, não. É quebrada no sentido carnal. Ela está quebrada na carne e vivendo no espírito. Eu estou sentindo uma unção aqui violenta da parte do Senhor Deus. Levante uma das suas mãozinhas aos céus e derrame a sua libaçãozinha ao Senhor. Shabacalabacalaçadarácia. Aleluia. E aonde que vai ser entregado? No santuário. O líder derrama, dedica toda a sua vida. E o que o povo faz? O povo, como um holocausto, carne toda quebrada no altar, indica um sacrifício completo a Deus. Então nem a liderança pode ser um líder que não é entregue totalmente ao Senhor, que ele fica dividido em cuidar das coisas da terra e cuidar das coisas de Deus. Um líder não pode ser assim, ele tem que ser integral, cuidando das coisas de Deus e da alma das pessoas, em alimentar as ovelhas, em procurar o crescimento espiritual do rebanho, mas o rebanho também tem a sua responsabilidade, porque também não adianta se você tem um líder dedicado, mas uma igreja que vive na carne, não vai funcionar. E se você tem uma igreja que está quebrada no altar e a liderança não é dedicada, arrancam ele e põem outro. Um líder que não é dedicado ao altar, que não derrama a sua vida em libação, ele não consegue ficar de pé. Tá certo? É assim mesmo. Então, tem os dois lados da questão. Agora, não pode só derramar o vinho, só a libação. Paulo está dizendo, vocês são um sacrifício, eu sou oferta de libação. E aí todos nós, nesse altar, oferecemos o sacrifício único, que sobe perfumado diante das narinas do Senhor. Labande o rebe de Gevas. Conforme eu já mostrei para vocês que em Êxodo 29:40 ao 42 havia uma repetição diária deste sacrifício de libação pela manhã e pela tarde. Por quê? Porque representa uma vida contínua de adoração, dependência e entrega total a Deus. Então nós temos que ser uma igreja como? Uma igreja contínua na adoração. Não pode haver intervalo na sua vida de adoração. A sua vida é uma vida em espírito e em verdade, que adore a Deus continuamente. Você não tem pausa, adorador. Você é um adorador contínuo. Dia e noite você servindo e adorando a este Deus, vivendo na dependência de Deus. É por isso que tu não para, você está na dependência dele. É por isso que tu não desiste, é ele que está te segurando. É por isso que você não abandona a fé. A graça dele está sobre você. Pela glória. Aleluia. Adoração contínua, dependência, entrega total a Deus. É isso que significa a oferta. Não se esqueça que a oferta da libação tem duas partes: o líquido derramado, que fala da liderança, entrega dedicada a Deus com alegria para exercer o ministério, e de um povo que está com a carne quebrada no altar, onde a carne não tem força, onde o povo não vive na prática do pecado, onde o povo vive em santidade ao Senhor. Holocausto significa aquilo que sobe, tem que subir tudo para Deus. Vamos lá. O nosso corpo, oh Deus, o nosso corpo é apresentado como um sacrifício vivo a quem? A Deus. Está escrito que no Novo Testamento, esse é o culto: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis. Então o culto é apresentado, é oferecido, é entregue. Apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, muito poderia ser dito espiritual.
Então veja, nós somos um culto ambulante. O que é um culto ambulante? O culto aqui é só o ápice onde toda a igreja se reúne para adorar, mas a sua vida é um culto. Pastor, quando o culto começa? Quando você acorda, se levanta, o culto já começou. O culto começa quando você acorda, tá certo? Ali já começou o teu culto ao Senhor. Entenda, sacrifício vivo é porque a nossa vida agora é um culto a Deus. Por isso que ele está dizendo, indiferente do que ele estava passando, ou seja, aquilo que ele estava passando, ele está dizendo, eu entrego ao Senhor como um culto. Então, os sofrimentos que ele vivia por causa de Deus, do Evangelho, é o que eu digo, não adianta você estar sofrendo porque você pecou, que isso não tem nada de culto, isso aí é colheita mesmo. Mas aquele que sofre pela causa de Deus, aquele que sofre pelo amor ao Senhor, por ter uma vida cristã reta, ok? Aí você sofre no teu trabalho, perseguição lá, porque a luz de Cristo brilha em você, e etc, etc. Então, isso se torna um culto a Deus. Quando você mantém a tua fidelidade, a tua postura cristã, ali Deus está recebendo o teu culto. Glória a Jesus. A Bíblia diz também, então vamos lá, o nosso corpo é apresentado como sacrifício vivo a Deus, que oferece sacrifício de louvor e de boas obras. Isso está escrito em Hebreus 13, 15 e 16. A Bíblia diz assim, ó: sempre oferecemos a Deus sacrifício de louvor, por intermédio de Jesus Cristo, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. O que é confessar? Confessar é declarar quem Jesus é. Confessar é você concordar. O que Jesus é? O homem perfeito, o Deus vivo, o Salvador. Então, quando você profere o Evangelho, você prega o Evangelho e você vive o Evangelho, você está oferecendo um sacrifício de louvor. Então você está oferecendo um sacrifício de louvor em gratidão ao Todo-Poderoso. Agora o escritor aos Hebreus diz que, e ele declara assim, e os sacrifícios espirituais são, e aí ele declara mais dois sacrifícios. O primeiro é de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o nome, está ligado a Deus. Agora ele diz, não vos esqueçais da beneficência, que é fazer o bem, e que vos comuniqueis, sejais comunicáveis, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então fazer o bem para as pessoas, estender a mão para ajudar as pessoas, isso é um sacrifício a Deus espiritual. Isso é um sacrifício que nós oferecemos. Então quando você está fazendo o bem para alguém em nome de Deus, pela causa de Cristo, isso se chama culto. Isso se chama sacrifício. Então a postura dos filipenses, porque eles viviam no mundo pagão, mundano, como nós assim o vivemos. Ou você acha que aqui na cidade de Assis só tem luz? Aqui tem trevas, tem muita gente que não está no caminho de Deus, no Evangelho. Então assim como eles resplandeciam lá, a gente resplandece a luz aqui. Tá certo? Glória a Deus, que coisa linda. Agora observe uma coisa, Paulo diz, então derramo, está dizendo, a minha vida totalmente dedicada e consagrada a Deus, e o meu ministério sendo cumprido com alegria, sobre o sacrifício e serviço. Serviço aí é liturgia, da onde se origina a palavra liturgia mesmo, que fala da ordem de culto, é daí que se origina esta palavra, que significa serviço de adoração a Deus, e ministério, uma maneira de servir. O que é ministério? Uma maneira de você servir, isso é ministério. Esta palavra serviço, esta palavra foi usada para falar dos sacerdotes exercendo seu ministério no templo. Zacarias, o pai de João Batista, esposo de Isabel, o texto diz, e exercendo o seu ministério, acabando os dias de exercer o seu ministério, voltou para casa. Então aqui é a palavra serviço que Paulo usa aqui, é do sacerdote indo lá, mexendo na mesa dos pães, trocando o azeite, colocando azeite no candelabro, oferecendo o incenso, tá certo? Esse era o serviço de culto que eles faziam a Deus ali,
E é isso que está ligado esse serviço, tá certo? E outra coisa, hoje nós somos sacerdotes que servem, ministram culto e oferecem sacrifícios espirituais. Hoje nós não oferecemos verdadeiramente o sacrifício àqueles animais. Hoje o sacrifício, nós como sacerdotes, os nossos sacrifícios, o nosso serviço a Deus, ele é espiritual. Por exemplo, Pedro diz isso, 1 Pedro 2,5 diz: vocês são casa espiritual, vocês são pedras vivas, casa espiritual, vocês são sacerdócio santo, para oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais. Então, esse serviço que nós prestamos, esse ministrar sobre as pessoas, é culto a Deus. E eu quero falar aqui apenas dois exemplos do que é servir, do que é ministrar, que é um sacrifício a Deus. Vamos lá, Paulo fala em Romanos 15, o 16 é o primeiro, e o segundo exemplo é o 27. Vamos lá. Que eu seja lá, ministro, é a palavra liturgia. Que eu seja ministro de Jesus Cristo, ou servo de Jesus Cristo, entre os gentios. Gentios aqui não é apenas os que não são judeus, é aqueles que não são crentes, é aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, é aqueles que não são salvos. Então Paulo falou que eu seja ministro entre eles, ministrando, servindo o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Eu prego o evangelho, mas quem santifica, quem torna a pessoa crente, quem torna a pessoa santa, é o Espírito Santo. E quando eu prego, o Espírito santifica, é uma oferta diante da presença de Deus. Quando você ministra alguém, através do dom que Deus te deu, através da capacidade que Deus te deu, da graça que Deus te deu, quando você evangeliza alguém, o que você está fazendo? Você está prestando culto, meu bem. É um culto que você está prestando a Deus, e aquela alma sendo salva, o que vai acontecer com ela? Vai ser uma oferta. Que serviço maravilhoso! Outro serviço que prestamos para Deus, o 27, E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. No caso, os gentios são devedores dos judeus. O que ele está querendo dizer? Porque se os gentios, os não crentes, foram participantes dos seus bens espirituais, é daí que Paulo ensina o quê? Que todo aquele que é ministrado espiritualmente, aqueles que ministram espiritualmente, tem que ser cuidado financeiramente pelos que são ministrados. Tá? É isso que a Bíblia ensina em Gálatas e tantos outros textos. E aí ele está ensinando aqui esse princípio bíblico, tá certo? Ele está ensinando esse princípio, que assim como eles ministraram as bênçãos espirituais, agora aqueles que foram salvos, eles têm que ministrar bênçãos materiais na vida deles. E olha só, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também, da mesma forma, ministrar-lhe o quê? Os temporais. Então, outro serviço prestado a Deus, usar os seus recursos para abençoar as pessoas. Isso é culto a Deus. Meu Deus. Ganhar almas e compartilhar recursos financeiros com os irmãos, com a obra de Deus, sendo dizimista e ofertante, e os necessitados, que aí é fora das dependências da igreja, do templo, é culto, sacrifício espiritual e serviço de adoração ao próprio Deus. Você vai lá e estende a mão, culto a Deus. Você já teve aquela experiência, alguém chega para você e fala: rapaz, me ajuda, você vai lá e leva ele para comer? Fala: não, vem cá, vou fazer algo melhor para você, vem aqui. Você compra aquele almoção para ele, Sabe o que você fez ali? Você estava cultuando a Deus. Sabe quando você parou no meio da rua e você viu alguém desolado, você pegou e falou: posso orar por você? E você ora e fala de Jesus. Sabe o que você estava fazendo ali? Culto a Deus. Sacrifício e serviço. Agora, de onde vem esse sacrifício e serviço? Voltando aí o texto, de onde é que vem
que Paulo está dizendo, que ele derrama a sua vida em conexão com o sacrifício e serviço do quê? Da vossa fé. Primeiro, fé aqui é pistis, que significa convicção da verdade. Por isso que fé não pode haver dúvida, é uma convicção. E significa confiança absoluta em Deus. Por isso que a pessoa, quando crê, ela está decidida. Eu creio, acabou. Ah, mas o mundo está desabando. Eu creio. Mas estão dizendo que acabou, não tem jeito. É uma confiança absoluta. Isso é fé, meus amores. Oh, Deus. Tanto o sacrifício quanto o serviço dos filipenses tem origem na confiança absoluta que eles têm em Jesus Cristo. Eles não poderiam oferecer sacrifício e nem serviço se não proviessem, se não tivesse origem na onde? Na confiança absoluta em Deus. Ou seja, colocar a salvação em prática, como Paulo diz em Filipenses 2,12, obedecendo ao Evangelho para o bom prazer de Deus, verso 13, fazendo tudo sem murmurações e contendas, verso 14, tornando-se irrepreensível e resplandecendo a luz de Cristo, verso 15, retendo a palavra do Senhor, evangelizando as almas, verso 16, tudo isso tem origem em Deus, na fé em Deus. Ah, como é bom sentir a presença do Senhor. Eu vou dar 30 segundos só para você celebrar a presença de Cristo e do Evangelho que está aqui. Há uma unção do Evangelho aqui pairando nesta casa. E eu, se fosse você, sacerdote, deitava no teu altar aí agora. Você tem um altar levantado para Deus aí? Ou já deixou esse altarzinho contaminar com vinagre? Tire este azedume e põe um fio novo do Espírito Santo e derrama alegria no altar. Shobedeque face abaca séria, terabacala saia, estabia calabandaraia. Glória a Deus. Sem fé não há possibilidade de colocar a salvação em prática. Sem fé não há possibilidade de vivermos para agradar a Deus, para sermos o bom prazer de Deus. Sem fé não há possibilidade de fazermos as coisas sem murmurar e contender. Sem fé não tem como não ser irrepreensível ou seja, perdemos a nossa identidade e ficamos apagados em trevas e não resplandecemos como luz. Sem fé ninguém pode guardar a palavra da vida. Enfim, vamos lá. Romanos 1,17, olha que lindo. Meu Deus, porque nele é Jesus, porque em Jesus se descobre, ou se revela o quê? A justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, como é que o justo vive mesmo? Mas o justo viverá? Fé aqui é origem, é fonte. Agora, pega isso aqui, não esquece mais não. Como ele está dizendo, você sabe que o que é justiça? O que é descobrir a justiça? Porque em Jesus se descobre a justiça de Deus. Nós éramos pecadores, ok? Somos pecadores, todo ser humano é pecador, o salário do pecado é a morte. Se todo ser humano pecou e não existe ninguém quem peca, então ele é injusto, ele deve na lei divina. Cristo é o homem perfeito, veio e deu exemplo de justiça, andou nos mandamentos de Deus, só que agora ele toma o nosso lugar de pecador. Então ele, o justo, entra no lugar daqueles que mereciam a condenação da lei de Deus, no lugar dos injustos, ou seja, eu e você merecíamos a condenação e o inferno. Aí Jesus pegou o nosso lugar e falou: eu pago o preço por ele, porque o meu sangue é puro, porque a minha vida é pura, porque eu sou inocente, então eu morro por ele, ok? E aí vem o pai e bate o martelo. O que o pai fala? Você está justificado. O que é justificado? O pai te declara como justo,
você é um justo. Por quê? Porque creu em Jesus, porque aceitou Jesus, porque vive em Jesus. Só que agora, como você tem a fé em Jesus, você colocou a sua absoluta confiança em Cristo, você já não vive mais na carne. Por quê? Você está vivendo confiando nele, dependendo dele. E aí você sabe, olha lá, porque nele se descobre, se revela a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Já expliquei aqui, de ser justificado, é andar de acordo com a vontade de Deus, é andar de acordo com a lei de Deus. Cristo fez isso. Como eu ando pela fé nele, eu fui justificado por ele, e agora eu ando na fé dele, eu tenho que viver como ele viveu. Olhando para ele, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque ele fala: vem que eu te ajudo, vem que eu te dou graça, vem que eu te capacito. Eita Deus. Pega isso aqui. Acima de tudo, a vida cristã não é esforço humano, mas graça diária. Vou repetir. Acima de tudo, a vida cristã não é esforço humano, mas é graça diária, graça diária, graça diária. Recebeu ontem, vai receber hoje, vai receber amanhã, para você continuar andando na justiça. Em Jesus somos justificados e passamos a andar como ele andou e como Cristo andou, em obediência aos mandamentos do Pai. Viver uma vida em obediência e que agrade a Deus em tudo é somente pela fé. Quando o texto diz de fé em fé, sabe o que o texto está dizendo? É fé do começo ao fim. Você começou na fé e permanece na fé e vai continuar caminhando na fé. E como você vai terminar a tua caminhada? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardar. Levante as duas mãos do terceiro andar, eu vou dar 30 segundos, só para o crente espiritual. Carnal agora não consegue adorar a Deus, falar em línguas e exaltar a presença do Senhor. Só quem está na carne pode ficar quieto, mas quem está no espírito, abre essa boca e adore a Deus, porque é de fé em fé, de fé em fé, é fé do começo ao fim. Obede que baixa, dai que lebra, cobide que faça, alabassúbria, porque tu não vai viver uma vida de desobediência, murmurando, estando nos vícios, fazendo tudo desagrado. Sabe por quê? Você está na fé, e quem está na fé do Filho de Deus, quem está com a confiança absoluta em Cristo, ele pega você pelas mãos, ele te sustenta com a destra poderosa. Esta é a vida do justificado. Fé, confiança absoluta em Deus, que leva ele a refletir a vida de Cristo. Essa fé, a confiança absoluta no Senhor, te faz a fazer o que você tem que fazer, renunciar o que você tem que renunciar. Fé. Sabe por que nós temos um tanto de gente rebelde? Está faltando fé. Sabe por que nós temos... Você começou na fé, não vai terminar na incredulidade, não. É fé do começo ao fim. Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Vamos para a parte final agora do texto. Glória a Deus. Tenta aí voltar o texto aí para a tela. Glória a Jesus. Vamos lá. Diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, vocês têm uma vida sacrificial e de serviço espiritual a Deus, porque vocês têm fé. Vocês permanecem na fé. Vocês caminham de fé em... Deixa eu aplicar mais um pouquinho, que aquele corte lá me cortou também. Mas é que eu digo, por que existe um bocado de gente anêmica, que não aguenta nada, que não... Olha, só misericórdia, ele está clamando pela misericórdia para ficar de pé.
Mas Paulo falou: pela fé estais de pé. Entende? Tudo é questão. Por isso que o escritor aos Hebreus já mata esse assunto dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. O que está faltando, na verdade, para que as pessoas parem com os vícios, parem com o caminho tortuoso, parem com a prostituição, o que está faltando? Fé. É só confiar mais em Deus. E aí você vai lá, de repente, a pessoa que tem um vício, por exemplo, da bebida, do cigarro, aí está lá a nicotina, o negócio te ataca. E aí o que você tem que fazer? Confiar em Deus. Aí eu pergunto para você, o que é mais forte, esse ataque carnal ou a presença? É uma questão só de fé mesmo, tá? Vamos lá, eu vou ler de novo. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo aqui é regozijo-me, ou alegro-me, folgo e me regozijo com todos vós, todos vocês. Vamos lá, a palavra folgo é hairo no grego, que significa ficar extremamente alegre, regozijar-se. A alegria cristã não depende de circunstâncias, mas da participação na obra de Deus. Eu vou repetir. A alegria cristã não depende de circunstâncias, mas da participação na obra de Deus. Então veja, o que torna uma pessoa alegre, independe se ela está ou não está na prova. Existem pessoas que vivem uma vida amarga e triste porque não participam da obra. Não tem uma vida cristã ativa. E aí, por você não participar da obra, você não tem uma vida... Não participa dessa alegria, que só quem participa da obra é que pode desfrutar. Veja só, Colossenses 1:24, esse texto é chocante. Olha o que Paulo diz: regozijo-me, é rairo, é a mesma palavra, lá foi traduzido folgo e aqui ele traduziu regozijo-me. Então, regozijo-me, agora ele estava preso, regozijo-me agora, nesse sofrimento que eu estou passando, é o que Paulo quer dizer. No que padeço por vocês. Então ele está dizendo, eu pago um preço para poder me dedicar a vocês, para poder edificar vocês, para poder ensinar a palavra para vocês, eu pago um preço. É isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo o quê? Mesmo que eu tenha que pagar um preço para servir vocês, eu faço o quê? Me regozijo, estou alegre. E por que ele olha lá, e agora é no que padeço por vocês, e na minha carne aqui agora é corpo, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo continua sofrendo, irmão. Assim como Cristo padeceu na cruz, o corpo, a obra já foi consumada. Só que ainda Jesus ensinou o quê? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então o corpo de Cristo, Cristo não foi perseguido? Cristo não foi caluniado? Então veja, agora você entende por que você passa isso também? Porque você é corpo dele. Se perseguiram ele, não vão perseguir você? Se maltrataram ele, não vão maltratar você? E por que você vive essa vida cristã anêmica e fraca e de mimizinho? Para de ser frouxo, seja crente. Crente de fé, é o que eu estou dizendo. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou minimizando, dizendo que não passa luta. Eu já estou dizendo, a vida cristã, Jesus falou. No mundo tereis aflição. Tem dia que o calo aperta, que o negócio entorta. Tem dia que você enverga, mas como diz aí, que nem a palmeira, enverga, mas não quebra, né? Encosta os cabelos no chão, mas passou o vento, ele sobe de novo. Aleluia. A alegria de Paulo não está no sofrimento, mas além dele. Está no propósito de testemunhar a vida de Cristo e edificar a igreja, apesar dos sofrimentos. Para o apóstolo, o derramamento de sua vida como um sacrifício não é uma tragédia, mas uma celebração, um culto a Deus. Eu tenho que repetir isso aqui, meu Deus. O derramamento da vida do apóstolo não é uma tragédia, mas é uma celebração, um culto a Deus. Então
pelo amor de Jesus Cristo. Para de se vitimizar, para de ficar se escondendo atrás, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Perseguição todo mundo passa, luta todo mundo passa. Tem dia que a gente olha para certas pessoas e fala, não consigo olhar para a cara desse sujeito. Tem pessoas que de verdade a gente tem dificuldade de ouvir a voz de certas pessoas, de tanto que nos maltrata, de tanto que se levanta, de tanto que dificulta a nossa vida. Mas aí você vai colocar vinagre no seu altar? Não, você vai continuar derramando vinho no seu altar, vai completar o seu ministério com alegria, na comunhão do Espírito Santo, celebrando a presença de Deus, porque a tua chamada não é tragédia, é celebração, é culto, é louvor, é adoração a Deus. A cada labaçada, labaçúbria. Pega na mão desse crente, levanta bem forte e diga: esse é o triunfo da fé. Era uma comena faço promenense e derressa. Stacanassa, epacaçaia, pela basubidência. Aleluia. Levanta a mão direita, você vai falar comigo bem forte. Diga aí, diga assim: a minha vida não é um sacrifício perdido, não é uma tragédia, mas é celebração a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Anachande cabassúria. Daí no meio das lutas, no meio das dores, vem o inimigo e diz: agora vai murmurar, agora vai ser ingrato, agora vai reclamar. Ele frustra o inferno, ele frustra os homens maus e diga: aqui nesse altar não tem vinagre, aqui nesse altar tem carne quebrada, aqui tem vinho nesse altar. Então o que ele faz? Ele celebra, ele adora, ele exalta o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Há muitas coisas contra a sua vida que tem tentado verdadeiramente lhe abater e pôr um ponto final na sua história, na sua jornada. Mas não, meu filho, você está debaixo das potentes mãos do teu Deus. Esse Deus é o teu Deus que você depositou a sua fé. Vamos encerrar agora. Fique imaginando a cena. Aí ele tinha tudo para estar lá. Estou sozinho, me deixaram, não sei o quê. E ele está fazendo daquela dor, daquele sofrimento. Ele está dizendo: isso aqui não é tragédia, isso aqui é culto. Ele faz porta fechada, dificuldade financeira. Ele pega tudo aquilo e fala: agora isso aqui vai virar tudo culto. Eu não entendo, mas confio. Todas as coisas cooperam, Senhor. Não está como eu queria que tivesse, mas eu te agradeço porque está do jeito que o Senhor. Eita. Pega essa limonada, bate ela bem batidinha, põe bastante açúcar nela, filha. Pega esse limão e faz uma limonada maravilhosa. Aleluia. E me regozijo. Aí está dizendo algo pessoal dele. Eu estou me regozijando, mas e me regozijo com todos vocês. Não só uma alegria, veja, ele não vive uma alegria pessoal, isolada, sozinho. Ele quer que essa alegria seja compartilhada com toda a igreja. Porque Paulo está envolvido até o pescoço na obra. Ele está dizendo: eu quero que vocês vivam essa mesma alegria que eu.
E os filipenses compartilhavam, ele está só relembrando. Lembra que ele falou com alegria, porque vocês cooperam comigo no Evangelho? Lá no capítulo 1 que nós já estudamos, ele está só relembrando isso. Agora veja só, a palavra aí, regozijo-me com todos vós, regozijo-me com, no grego é synhairo, que significa regozijar-se juntamente com, é compartilhar do regozijo de alguém. Anota essa aí quem puder. A vida cristã não é um lamento de derrota, mas uma alegria triunfal do Espírito Santo, compartilhada entre os irmãos em unidade. Vou repetir. A vida cristã não é um lamento de derrota, mas uma alegria triunfal do Espírito Santo, compartilhada entre os irmãos em unidade. Veja só, Neemias 12:43. Veja como funciona esse negócio. Foram 52 dias para construir o quê? As muralhas. Foi fácil ou foi difícil? Difícil. Teve levante, teve calúnia, teve medo, porque eles quisiam meter medo em Neemias, contrataram falso profeta para mentir profecia, tentaram se infiltrar no meio, tentaram distrair, desce e vem aqui. Olha lá, tudo isso aconteceu, não aconteceu? Mas Neemias e o povo estavam como? Uma mão com a colher, trabalhando, com a outra mão com a espada, pronto para a guerra e pronto para a adoração. Em 52 dias, muralha feita, pronta. Todos trabalharam, cada família estava envolvida na obra. Não era só Neemias, a libação, mas o povo, o cordeiro. E aí esse sacrifício no altar se complementa. Aí quando todos se ajuntam para fazer a obra, porque é o que eu estou dizendo, tem alegria que você só vai viver quando você participar da obra. Enquanto você não se envolver com a obra, essa alegria você vai ser privado dela. Veja. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram. Agora veja, qual é a razão dessa alegria? Porque Deus os alegrara com grande alegria. Não é uma alegria, é grande alegria. Qual era a origem da alegria daquele povo? Vinha de quem? De Deus. E por que Deus derramou aquela alegria? Porque eles estavam participando da obra. Está vendo, obreiro? Olha o privilégio que Deus deu para você, obreiro, de participar da obra. Por isso, pastor Marcos, o Senhor é muito primeiro que eu, e os pastores, muitos aqui também. Mas eu me lembro, quando eu vim para a igreja, eu vi aqueles obreiros lá, todo servindo, acabava o culto, eles limpando, pegando as garrafinhas. Falei, meu Deus, enchi meus olhos aquilo. Que era um dia ser útil na casa de Deus. É uma alegria tremenda. É custoso? É muito. Já disse, não vai custar pouco não, tá? Vai custar tudo. Mas não é penoso. Não tem esgotamento espiritual. Por quê? A renovação é diária. Vamos adiante. Olha o que ele diz. Deus alegrou eles com aquela alegria. E até as mulheres e os meninos, as criancinhas, se alegraram. Ninguém ficou de fora, toda a congregação. Olha só, esta alegria foi tão forte, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Que alegria é essa, hein? Que até os que estão de fora percebem. Estou cheio de alegria. Saí daqui com o sorriso 9,15. Resultado do que está no coração só. E aí você fala, como foi o dia hoje? Pensa. Uma benção. Como esses dias têm sido? Uma vitória. Aleluia. E como está o coração? Está alegre.
Aleluia. Por quê? Parou de orar? Não. Parou de congregar? Não. Parou de ajudar? Está envolvido na obra. Aí começa a haver uma mistura de querer chorar com sorrir. Como que entende esse negócio? A obra foi feita por Neemias e o povo em unidade. E eles se alegraram porque essa alegria vinha de Deus. Há uma alegria gloriosa ministrada pelo Espírito Santo sobre aqueles que participam na obra de Deus. E essa alegria espiritual deve ser ouvida a longa distância, porque é um testemunho evangelístico de como Jesus faz o seu povo tão feliz. Deixa eu perguntar, Jesus te faz feliz? Aleluia! Vou perguntar de novo, porque parece que tem alguém que não entendeu ou ficou com dúvida. Jesus te faz feliz? Aleluia! A nossa alegria espiritual, quando temos uma igreja, a começar do altar, um altar totalmente consagrado, dedicado em comunhão com Deus, em alegria, libação, como temos um povo quebrado no altar, a carne toda esquartejada, vivendo em uma total dedicação aos céus, pureza aos céus. O que acontece? É Deus no meio desse povo, é Deus recebendo o perfume da adoração deste povo. E aí o que ele faz? Derrama alegria. Derrama alegria, derrama alegria, derrama alegria, alegria na saúde, alegria na família, alegria no ministério, alegria nos negócios. E aí esse Jesus que te faz tão feliz, o que acontece? Você começa a transbordar essa alegria lá fora, e as pessoas olham para você e dizem: é bom ser crente demais, é bom ser crente demais. E eu vou encerrar aqui, tá certo? Agora, imagine um crente que tem vinagre no altar. O que ele vai passar para as pessoas? Aí só vai sair assim, ó: nessa igreja ninguém presta, nessa igreja só tem isso, na igreja só tem aquilo, e o que é isso? É só assim. Por quê? O altar dele está cheio de vinagre, essa coisa. Está cheio de vinagre. Ah, porque aqui não sei o quê, porque ali não sei o quê. Ai, meu Deus. Não cansa a minha beleza, não. Espiritual, ok? Aleluia. 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 Eu encerro esta palavra dizendo: o serviço cristão, mesmo quando exige sacrifício pessoal extremo, deve ser motivo de alegria e não de lamentação. Servir a Deus é um privilégio glorioso que está acima dos nossos sofrimentos. As palmas louvem ao Senhor.